mais um Arena de Ideias. Professor, este nosso quarto episódio para se trabalhar essa temática que está rendendo, né, professor? Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos nossos amigos que nos acompanham, né, no Arena de Ideias. Os amigos nossos também que já participaram aqui, contribuindo com algumas questões, com algumas reflexões. Boa tarde a todos. E sempre bom estar contigo, sempre bom estar em momentos como esse, para que a gente possa conversar sobre temáticas, como eu já falei, que são temáticas que nós estudamos e que são temáticas também que nós estamos envolvidos por sermos sujeitos sociais e também sujeitos históricos, né, que herdamos esses problemas que são problemas que estão aí e que já estão sendo pensados há muito tempo e que essa postura nossa é uma postura de resistência perante essa busca de transformação social. Quando se fala em rebanho, nós vamos direto a um vazio, né? Então, este rebanho, ele está esvaziado do pensar. Então, este pensar, quando ele... Esse aglomerado de indivíduos estão sendo dominados, ou são dominados, tem uma ideologia por trás desse processo de dominação. E essa ideologia que está ali, ela está de forma velada. Então, a grande necessidade é de que houvesse uma forma de percepção do que está por trás, né? A gente falava em outras oportunidades sobre a questão da imagem. Então, é muito difícil levar uma consciência ou levar a luz a esses indivíduos, porque, na verdade, a imagem que eles estão ali, enamorados, apaixonados, cativados, dominados, é uma imagem que, no entendimento deles, é positiva, ou é uma imagem que vai trazer o bem. Se configurou-se uma ideia ilusória de felicidade a todos, de bem-estar a todos, e então esse grupo ele está ali e ele se torna não só adepto a essa ideologia, mas se torna também, eu diria, para usar uma expressão de guerra, ou uma expressão de exército, ele se torna um soldado, né? Ele se torna um soldado que defende. É isso que a gente viu nas políticas americanas, é isso que a gente está vendo aqui no Brasil, né? É isso que a gente vê com as religiões, né? O soldado de Cristo, o soldado da família, o soldado da moral, da fé. Então ele se torna um guerreiro, né? Até você mostrar que essa ideologia que ele está participando é uma ideologia de alienação, fica muito difícil, porque tudo que você usa de argumentos pode ser usado contra você mesmo, né? Então, assim, há um controle muito grande. O fascismo trabalha com isso, as políticas totalitárias trabalham com isso, eles sabem muito bem dominar as massas, eles sabem usar o discurso para que a massa seja atraída para a sua ideologia. Então, é necessário que essa massa fosse educada, fosse elucidada perante esses processos de dominação. Porém, os aparelhos que nós temos de elucidação da massa são aparelhos do próprio Estado. O Althusser é um autor muito significativo e significante para que a gente possa pensar isso. Ele é um pensador marxista, que ele vai, a partir da teoria de Marx, dar continuidade à reflexão de Marx e pensa esses aparelhos ideológicos do Estado, né? E o Bourdieu também, com a linguagem também nessa mesma tônica, Bourdieu vai falar da violência simbólica, onde a escola constrói o local social das massas, né? A escola, na concepção de Bourdieu, a escola tende a reproduzir o local das classes sociais. E o local das classes sociais, estabelecendo o lugar de cada indivíduo, de cada classe,
faz com que essas classes permaneçam também dominadas. Então, os aparelhos que nós temos de construção da criticidade seriam a família, seria a escola, seria a religião. Porém, esses aparelhos a gente vê que hoje eles estão dominados pelo Estado, ainda mais hoje, principalmente no Brasil, onde o governo que nós temos, a representação máxima, ele está atrelado aos movimentos religiosos. É claro que nem todos apoiam ele, ainda bem. Mas tem uma ala radical que apoia, né, e que prefigura nos seus ritos e seus cultos e sua liturgia essa ideologia. Então, a religião que seria uma forma, como pregava a teologia da libertação, uma forma de criticidade, a educação como queria o Paulo Freire, um lugar também de criticidade, né? A família como um lugar de liberdade, do conhecimento, da autonomia. Então, seria necessário isso, seria necessário esses aparelhos, seria necessário que essas instituições funcionassem, né? A família, a escola, e o Estado, enfim, com todos os seus aparelhos, funcionassem para reverter esse processo de ideologia. Porém, repito, esses aparelhos são aparelhos que são do próprio Estado, e o Estado quer isso, né? Quer essa dominação. Então, a gente vive esse pêndulo, tá certo? Entre esses que detêm o poder do Estado, né? A gente vê que o autor também fala do judiciário, né? O Bourdieu também fala também, né, dessa ala, desse poder. Então, você tem um poder que, no fundo, ou que, no fim das contas, né, e também entra aqui também para a discussão algumas reflexões que o Foucault faz, então entra um certo controle. O Estado ele tem um controle, e ele tem um poder da repressão, onde diz, como diz Weber, essa repressão ou essa violência é legitimada para a manutenção da ideologia, para a manutenção daquilo que o Estado considera como correto. Por exemplo, a gente viu recentemente a violência que foi utilizada contra os indígenas, né, contra o povo indígena que lutava pelos seus direitos. Então, aquela violência ali é uma violência que foi legitimada pelo Estado. O Estado ele se vê outorgado do direito de fazer aquilo, ou seja, de atirar, de bater, de maltratar o corpo do indivíduo que está ali lutando pelos seus direitos. Ele não está fazendo nada de errado, estava apenas reivindicando o que é seu por direito e o que está em Constituição. Então, assim, aqueles que têm a consciência, que querem se rebelar, eles encontram esses aparelhos repressores, esses aparelhos de controle que o Estado se utiliza. Então, a perspectiva é que a gente possa fazer, como eu falei no início, fazer esse movimento de resistência, né? Aquela ideia do poeta, somos poucos, mas somos fortes, né? E essa força, ela deve se construir na tentativa de seduzir mais pessoas. E isso que a gente faz aqui é uma forma, né, de estabelecer a criticidade, estabelecer o diálogo, de estabelecer uma apresentação da realidade, né? Mesmo que você não seja um dominador das teorias, ou seja, uma pessoa eu estou falando isso porque essa semana duas pessoas estavam com a intenção de montar um canal para discutir questões sociais, né? Eu dei super apoio para eles, que era necessário que isso acontecesse. Aí eles disseram, não, mas nós não temos um conhecimento muito aprofundado dos autores, nós não temos uma leitura ainda muito concisa dos autores, mas isso não vai esperar isso. Não vai esperar você ter um nível alto de compreensão de um autor. Vá com a sua crítica, vá com a sua concepção de mundo, né? E aos poucos você vai aperfeiçoando isso. Mas é necessário que a gente tenha esses grupos na mídia, porque a mídia está reproduzindo aquilo que a massa quer, né? Aquilo que o poder hegemônico quer. Então, quando você entra nesse território da mídia, que é dominado por essa indústria de massificação do entretenimento, quando você entra, você está no espaço, vamos usar essa expressão, né, do inimigo, tentando reverter aquele processo de alienação, né? Então, é isso que a gente faz aqui, o seu programa é um dos mecanismos de tentar trazer essa massa de volta. Porque, Marcos, a massa, esse conceito de massa, ele é um conceito positivo
na perspectiva marxista. Porque a massa era o proletariado. E era o proletariado que se constituía como a chave da revolução. Era esse grupo de proletariado que o Marx estava ali tentando esclarecer, expor sua condição de dominado, de expropriado. E era esse mesmo proletariado, essa massa de proletariado, que iria fazer a revolução. Porém, esse conceito de massa ele se torna pejorativo e negativo com a escola de Frankfurt, né? Quando veio a indústria cultural, a indústria do entretenimento, o rádio, a TV, e aí começou, de forma mais efetiva, a ter o controle dos indivíduos. Então, a proposta é essa, a proposta é um esclarecimento. Não há uma cartilha, que a gente faça uma cartilha e mande para casa de cada indivíduo. Olha, leia isso e seja esclarecido. Não é por aí. O esclarecimento, ele é um processo, eu diria, o mesmo processo de fé que é em Kierkegaard, que é um processo subjetivo. A fé não é um objeto que vem da linguagem. Para Kierkegaard, a fé não é um objeto que vem da pregação. A fé é uma experiência da subjetividade, é uma dimensão existencial. O esclarecimento também é uma dimensão existencial, é uma dimensão de apoderamento da sua condição de ser no mundo, né? Eu estava lendo um texto essa semana da relação entre a Benjamin e Heidegger, e aí tem essa questão do Dasein, o ser aí, o ser no mundo. Então, é esse ser no mundo que ele tem que se entender, se questionar, tomar para si a máxima socrática de que um dia sem pensamento, ou um dia sem reflexão, é um dia perdido, né? Eu creio que é por aí, nessas pequenas ações, que a gente vai tentar incomodar. Primeiramente, eu não sou tão positivista, ou, aliás, com um pensamento tão positivo, de achar que a gente vai já causar grandes danos a esse processo de alienação. Eu creio que a gente vai incomodar. O primeiro processo é de incomodar. Tem gente pensando, tem grupos pensando, tem uma cidade pensante, tem um município pensante, e aí vai, né? Até construir uma nação pensante. O rebanho vai se rebelar dentro do societal. Os grupos, né, pensantes, e se tiver uma casa em cada município já pensando, você já tem uma teia gigantesca, né? A nível de mundo. Exatamente. Porque foi por aí que o processo de alienação também começou, né? O processo de alienação ele começa indo, aí vai cativando, vai conquistando. Se a gente pega o processo de engajamento que o Instagram usa, a pessoa abre lá o Instagram, daqui a pouco está com 100 seguidores, 200 seguidores, 1.000 seguidores, 1 milhão de seguidores. O processo começa aí, né? Ou seja, a gente também tem que fazer o processo inverso também. Como você coloca, se houver numa casa pensando, ele já vai incomodar aquela casa. Se tiver na igreja 5 pessoas pensando, ele já vai incomodar aquelas ideologias ali. Quem for falar, já vai ter que tomar mais cuidado com a fala, porque ele vai ver que não existem pessoas alienadas ali, dentro do processo político. Agora, o grande problema é que, quando você se coloca nessa posição, você se coloca na posição de excluído, ou de possível excluído, né? E aí vem a ideia de coragem. Discutir isso é discutir a ideia de coragem, tá certo? E aí nós temos que ter... E aí entra numa discussão que eu acho bastante interessante, que é a discussão da prudência, né? Que é uma virtude. Essa questão da prudência, e lá na sua fala inicial, tem um conceito que o feito é melhor do que o perfeito, né? Porque tem pessoas que vão se preparar a vida inteira para colocar suas ideias em práticas e muitas das vezes vai levar para o túmulo essas ideias, né? Então, é colocar em prática, é aprender fazendo, né? E isso é muito importante. E este ponto, né, que é os limites, né? Esses limites do indivíduo. Nós estamos falando de rebanho, né? Mas só que este indivíduo, ele se deixa ser dominado e, além de tudo isso, tem o que limita ele até o ponto A, o ponto B. E como fica este pensar deste indivíduo neste meio termo que tem regras a ser seguidas, existe fundamentações e existe ainda uma estrutura social que lhe conduz
para o que nós chamamos de rebanho? Ele se deixa ser dominado por vários motivos, né? Como eu já falar. Primeiro pode ser o motivo da própria ingenuidade, né? Isso a gente, por mais que a gente viva numa realidade que não tenha mais o analfabetismo, uma realidade de outrora, na realidade de nossos pais, mas nós temos hoje um processo de pessoas que têm um conhecimento, mas que, na verdade, né, esse conhecimento não tem aquela produção que o conhecimento oferece, né? São os chamados analfabetos funcionais. Então, essas pessoas, elas, é algo que essa semana não, uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, me veio muito forte a olhar para alguns grupos sociais, a olhar para algumas pessoas, a olhar para algumas pessoas idosas do sertão, me veio a ideia, também para algumas pessoas acadêmicas também, me veio a ideia de tentar pensar como é que o cérebro ele vai criando, a nossa consciência, ele vai criando uma realidade que se torna verdade. E aí tem um processo de ingenuidade também, que aí a gente tem que distinguir esse processo de ingenuidade de um processo de tolice também, né? Tem que fazer essa distinção entre o tolo e o ingênuo. Muitas das vezes, o indivíduo se deixa, sim, alienar. Porém, há uma perspectiva desse indivíduo que se deixa alienar por uma circunstância. Porque nós vivemos uma realidade que é quase impossível não sermos alienados. Ou reproduzir a ideologia dominante. Ou colaborar com a ideologia dominante. Se eu estou numa empresa, dependo deste trabalho, e lá a ideologia é X, basicamente eu sou obrigado, né? A gente sabe que por lei não, mas na prática sim. Eu sou obrigado de estar ali comungando com aquela ideologia, né? Então, na verdade, o que ter a coragem de enfrentar é aquilo que ele falava. É a coragem de ser livre. A coragem de ser livre hoje, nos nossos dias, é uma das grandes coragens, é uma das grandes virtudes, porque é estar fora dessa relação de consumo. É você entrar numa dependência total no sentido da econômica, né? O Marx colocou a economia como essa dimensão da infraestrutura, né? E aí, acima tem a superestrutura. E o Marx tinha razão em muitos pontos, mesmo que o Weber critique ele, mas a economia ela está ali fazendo com que haja um pensamento de mundo. A economia está determinando ali certas relações morais. A economia está determinando ali certos valores. A gente perdeu a coragem de muitos indivíduos. Eu diria até que seria a grande revolução, sim, é não temer o desemprego, é não temer a condição econômica. Porém, quando você olha, é a condição econômica que te faz. Questão do capitalismo, né? Aí nós vamos ir de encontro à classe média. E tem até um ditado que se transformou muito popular, que é a corrida dos ratos que a classe média o faz. E isso é um sistema de aprisionamento, né? Antecipar, através dos créditos, através das suas estruturas, está antecipando o seu futuro e, desta forma, se aprisionando a cada espaço temporal. É um carro, é uma casa, é um apartamento, mas tudo isso, se deixar de pagar a parcela do carro e do apartamento, você não tem esses produtos, é porque você está antecipando as suas realidades e você vai ficar cada vez mais amarrado, acorrentado ao grande capital, a essa estrutura. Como você vê tudo isso acontecendo? Essa massa está distribuída em classes. Eu posso dizer que a massa, os que são dominados são só os pobres. O Ricardo Antunes fala que o próprio empreendedor hoje, o microempreendedor, aquele que se acha que é patrão,
ele é um empregado de si. Né? Essa é a reflexão que o Ricardo Antunes faz. Ele é um empregado de si, ele tem as metas de si. Existe uma logística ali na administração empresarial do MEI, né? E ele tem essa consciência dessa administração, que essa administração inclui a si mesmo. Por outro lado, você tem uma classe superior a esse MEI, ou se tem uma classe abaixo do MEI, a massa, ela... Porque, na verdade, aí entra aquele que o Marx falava, né? Que falava, a massa antes era o proletariado. Mas hoje, o próprio empresário, ele é proletariado de si mesmo. Essa reflexão do Ricardo Antunes é belíssima. O proletariado, o patrão, ele não tem mais essa distinção. Às vezes o patrão, ele é o próprio escravo de si mesmo. Ele tem metas altíssimas, né? Agora, claro que a gente tem uma outra classe que não trabalha e acumula toda a riqueza que é produzida, né? A gente está falando aí dos bilionários, né? Mas a grande massa, a classe trabalhadora, né? Colocaria aí até muitas pessoas com grandes posses, eles estão nesse processo de ser escravo de si mesmo. Então, e esse processo de ser escravo de si mesmo é um processo de endividamento. Porque o capital constrói capital. A ideia de que dinheiro constrói dinheiro. Com dinheiro eu ganho dinheiro, né? Então, o indivíduo pega empréstimos aí em instituições financeiras a longo prazo e aumenta o seu capital, aumenta o seu grupo empresarial, né? Nisso ele vai ter que repor isso com várias formas, às vezes até ilícitas, né? de manejo dessa empresa. E tudo isso para quê? Para obter a posse, que é justamente o que eu estava lhe falando. E aí, com essa posse vem o poder, com essa posse vem a fama, com essa posse vem um status social. E é justamente isso que estabelece controle sobre aqueles que não conseguiram, né? E aí você tem a sociedade como lugar de competição. E aí, enfrentar esse sistema, na verdade, é ter a coragem de estar fora desse mercado consumidor. Estar fora do mercado consumidor como sujeito atuante. Então, se não sou um sujeito atuante, eu sou um sujeito morto. Ou um sujeito que não tem valor. Eu não consumo, então não sou ninguém nesse mercado. E aí vem uma morte social. Então, isso aqui é muito significativo na linguagem de Bourdieu, porque isso aqui é a violência simbólica, que é pior do que a violência física. Porque essa violência simbólica, ela tortura psicologicamente o indivíduo. Por isso que a gente vê aí as pessoas procurando medicação, procurando tratamento. Tivemos a ideia de que a depressão foi a doença do século, mas século passado. Atualmente é o pânico, é a ansiedade. Então, essa sociedade constrói a loucura, como diz Foucault, né? E constrói a loucura justamente pelos seus aparelhos, pelas suas estruturas que está lá. Então, essa massa, para que a gente possa modificar essa massa, seria a gente deixar de ser cativado por essa ideia do consumo. Agora, essa ideia do consumo é uma ideia que está presente na sociedade, né, e é alimentada pela indústria cultural. Troca de carro anualmente, aquisição de bens de consumo, aquisição de bens materiais. Né? Então, isso é a lógica. E você vê que as propagandas não estão só em horário comercial, as propagandas foram para dentro do filme, a propaganda foi para dentro da novela, a propaganda foi para dentro do telejornal. Os telejornais, principalmente os telejornais sensacionalistas, que adoram anunciar o crime, eles têm a propaganda dentro do próprio telejornal, né? Você pega os programas de entretenimento aos domingos, é propaganda direto dentro. Então você é bombardeado toda hora por propaganda pelo consumo. Então... Professor, quando você coloca, né, essa questão da sociedade do consumo, essa sociedade do consumo, ela é tão complexa, né, porque o indivíduo, mesmo sem querer, está fazendo publicidade, né? É a marca da sua camisa, marca da sua camisa, é o óculos que você usa, e tudo isso vai transformando, né? Os aplicativos que toda hora que você baixa um aplicativo já vem um turbilhão de publicidade, né? E isso vai fazendo cada momento
o consumismo ainda mais veloz, né? Mais rápido. Ou seja, o que antes você comprava uma televisão para uma Copa do Mundo daqui 4 em 4 anos, agora não. Agora você tem que comprar a televisão para assistir a Copa América, uma para as Olimpíadas, outras para a Copa do Mundo, e assim vai. E todos os produtos são assim. São os números que vão aumentando numa velocidade muito grande. Quando você vai ver o iPhone 800, né, já está chegando por aí, já está logo aí. Então, como professor, essa velocidade do consumo e o danificamento do pensar, né, porque esse indivíduo, por outro lado, se ele não estiver na tribo dele, não tiver o mesmo aparelho que o outro está, ele está fora do mecanismo. E o ponto fundamental disso tudo é cada momento ele está mais aprisionado ao sistema. E este sistema o coloca e ele fica sem pensar. Então, como fazer gestar o pensamento com todas as estruturas, ou fazendo com que ele fique sem pensar, até mesmo para acordar o outro dia, porque ele tem dívidas a pagar. Então, as tecnologias estão avançando e o aparelho que você tem hoje não é mais correlacionado com a tecnologia que está aí. Então, se eu quero uma imagem boa, eu tenho que ter uma TV 4K. A minha TV não é 4K. Ah, mas eu queria tanto uma imagem boa, um som bom. Você quer isso? A gente tem a tecnologia para isso. Você não tem um aparelho. A pessoa vai adquirir o aparelho. Mas daqui a pouco eu crio uma outra tecnologia, né? Aí, no final, o objeto em si, que aí é que está a grande questão da estética em Benjamin, o objeto em si ele é perdido, porque, na verdade, o objeto ele é adornado de muitos sentidos, e esses sentidos, na maioria das coisas, são questões que vai trazer o prazer. E aí, Marquinhos, é por isso que o Marcuse vai discutir uma questão sobre eros e civilização. Eu não vou nem entrar nesse campo, porque é um campo extremamente disposição demorada. Mas nós teremos que discutir a questão do erótico hoje, que é a questão do prazer. Tá? E aí é onde o capitalismo se faz, é na questão do prazer, porque o prazer está ligado à questão do bem-estar. O prazer está ligado à questão do enamorar-se. Né? Meu querido Raimundo, rapaz, que alegria de você aqui. Tá bom? Então é isso, né? Então, essa questão do erótico é que o capital se apega, né? É o que o capital constrói. Então, você vê as formas dos carros. Antigamente você pegava o Escort, você pegava as D20s, só mudava o decal. O que é o decal? Aquele adesivo que tem nas portas. Hoje, o carro ele não muda só um decal. O carro ele muda a frente, ele muda a tecnologia, ele muda tudo. Você pega um Del Rey, você não sabe qual é um Del Rey 83, 84, 85, 86, 87. O Del Rey não mudava nada, uma lanternazinha ali, uma coisa. Então, hoje você tem essa variação muito grande, você pega qualquer móvel, ele muda demais. Aí é a questão da estética. Né? E quando o Benjamin vai trabalhar a obra de arte, que eu acho, o Raimundo está aqui, é um historiador, eu acho fantástica, primeiramente, a discussão sobre a memória. Você fala do processo de conscientização. Não existe consciência sem memória. É impossível adquirir consciência sem adquirir memória, porque é a memória que me diz quem eu sou. Porque a memória me diz meu pertencimento. E o que o capital faz, ou o que o fascismo faz, é apagar a memória. E como é que eu apago a memória? Bem, com a fake news, com mentiras, que é um exemplo bem clássico, não só apagar a memória do passado, mas também apagar a memória do presente. Exemplo, especialistas, cientistas dizem que a floresta amazônica está pegando fogo. A incidência de queimadas aumentou. O que é que o presidente diz? Isso é mentira. Ou seja, é apagar uma memória do presente. O fascismo, ele não só apaga a memória do passado,
e desconstrui o sujeito de subjetividade, de consciência, de criticidade, mas também o fascismo e o capitalismo, ele apaga a memória do presente, né? É isso que a gente vê nesse governo fascista que está aí, né? Esse governo que a gente pode até dizer que é um governo de memoricídio. O governo Bolsonaro não é só um governo genocida, é um governo também de memoricida. Ele apaga a memória das pessoas. Quando traz regime militar como elemento positivo, quando traz o AI-5 como elemento positivo, quando traz a figura de ditadores como pessoas que devem ser veneradas, torturadores. Né? Então você tem, e dentro desse cenário é muito difícil criar uma transformação. Né? Então essa questão do erótico está presente no Capital, que é um elemento nosso, que é um elemento da nossa própria condição do indivíduo. A gente se apaixona pela imagem. Não é que o Instagram ele trabalha essa questão da imagem. A mídia é a imagem. As empresas dizem, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tira a barba, você bota uma camisa bonita, porque é a imagem. Nós nos apaixonamos pela imagem. Né? Narciso, como diz Sponville, não se sabe. Narciso não se sabe. Agora, Narciso morre porque Narciso se apaixona por si, não, pela imagem de si. Não é possível. Narciso não é tão Narciso assim. A leitura freudiana não está tão correta. Narciso... Professor Raimundo Alves, que prazer imenso. Uma alegria estar aqui com meu irmão Giovanni, guerreiro aqui do Ipu, que está em Sobral, né, abrilhantando aqui a região, com a sua intelectualidade, com a sua capacidade de leitura, falando desses temas. Então, assim, para a gente, né, é frustrante, né, a gente passar por um governo como esse. E assim, meu irmão, e o que mais me deixa decepcionado é assim a quantidade de pessoas amigas ainda, parentes e tal, que ainda tem apoio, dão apoio a esse camarada, sabe? Uma coisa é você estudar o passado, por exemplo, estudar independência do Brasil, Revolução de 30 e tal. Aí você pega e tudo já está em pastas, vamos dizer assim, né? Tá aqui, esses são assim, esses são daquela outra forma. Então você tem lá os grupos em conflito que vão culminar com o que seria a Revolução de 30, por exemplo, né? Outra coisa é a gente estar no olho de um furacão do tempo presente e ver isso acontecendo, né? Ver as pessoas estarem em conflito e tudo mais. Mas o que mais me choca é justamente que essa forma de governo, né, que a gente chama de bolsonarismo, né, eu não chamaria de fascismo, eu chamo de protofascismo, né? Para diferenciar. É uma expressão boa. Pois é, para diferenciar do fascismo histórico, né, do Mussolini, e etc. Aí, assim, essa força do bolsonarismo, que no Brasil a gente chama de bolsonarismo, nos Estados Unidos é o trumpismo, né, e em outros lugares e tal, isso vem diretamente das novas ferramentas tecnológicas, né, do Facebook, do YouTube, enfim, do Instagram, das redes sociais. Isso para mim foi chocante quando eu percebi isso, porque até então eu achava que a gente estava no alvorecer de uma nova era, que é o contato com a tecnologia, né, vai nos oportunizar. Você, com um celular, um smartphone, você tem acesso ao conhecimento humano que está digitalizado. Você consegue conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, com uma tradução lá do Google, você consegue interagir com pessoas na Índia, na China, ou em qualquer lugar do mundo, enfim, na Europa e etc. E assim, eu estou produzindo uma pesquisa hoje, é impressionante, você consegue produzir sem sair de casa,
Com 2 ou 3 cliques, você entra no acervo da família real portuguesa do século XVII. Está lá em Portugal, no Corvo do Tombo, e você acessa os manuscritos e consegue ler, etc. E com outros cliques, você acessa o diário de Robespierre, e por aí vai, né? Quer dizer, a gente está diante de todo o conhecimento está ao nosso alcance. É como a imprensa de Gutenberg, né? E só que a imprensa, quando a gente estuda a revolução que ela trouxe, né, a imprensa do Gutenberg vai derrubar com a difusão do conhecimento na forma de livros em grande quantidade, se fazer circular o conhecimento, vai derrubar aquele mundo medieval e fazer nascer o Renascimento e depois a Revolução Francesa e a Era Moderna no que tange ao conhecimento científico. As redes sociais estão derrubando a nossa era. Meu medo é esse. Mas para botar o quê no lugar, meu irmão? Eu queria até lhe ouvir o que você pensa para o futuro, o que é que tem no nosso horizonte, porque... Sempre criticou programas sociais, sempre falou besteira. E aí você tem um perfil de pessoas, se não fosse ele, poderia ser algum desses milhões de perfis de brasileiros que estão no Ipu, que estão em Sobral, que estão no Rio de Janeiro, em São Paulo, que se reconhece nele. Na verdade, quando o Hegel fala de uma dialética do senhor e do escravo, há muito de consciência pertencente. Então, se não fosse ele, seria alguém que tem a mesma mentalidade dele. E a gente percebe que algumas pessoas, como aquele Lorenzoni, como o próprio ministro da Economia, não estão, mas ele é o travestido, ele é aquele que tem a ideologia bolsonarista, mas o Bolsonaro, ele é aquele que, por um lado, não me levem a mal, por um lado, o Bolsonaro é aquele cara que tem coragem de ser estúpido publicamente. Ele é o cara que tem coragem de ser o besta, o retardado, publicamente. Porém, contra esse, a gente está ali. Agora, a máquina é o Guedes. A máquina da maldade é o Guedes. A política de privatização que o Brasil está pretendendo fazer, isso é da mentalidade do Guedes. Bolsonaro ele tem uma maldade humana cultural. Ele é aquele cara que quer matar. O Guedes, ele cria estratégia de como matar civilizadamente. O Bolsonaro é tipo aquele cara que ele pega a arma e sai atirando em todo mundo. O Guedes seria aquele que disse assim, você vai ser preso, pega em flagrante. Você deve matar, e vou fazer aqui uma estratégia de como você vai matar. Então, a minha preocupação, Raimundo, vai além da própria figura do Bolsonaro. Entra também a figura como Guedes, como Lorenzoni, e como vários outros que estão ali, inclusive que estão no Supremo também, que tem essa mentalidade. E que vai mais ainda, que estão nas polícias. Os indivíduos que são educados para o entretenimento. Isso começa com o brinquedo. O Benjamin tem uma reflexão sobre o brincar. O Benjamin tem uma obra fantástica sobre o brinquedo. O brinquedo não é mais o brinquedo da minha época, da sua época. O brinquedo hoje o brinquedo ele tira a subjetividade da criança. A criança não tem mais domínio sobre o brinquedo. O brinquedo determina como brincar. Então, essa indústria do entretenimento, ela é muito mais prazerosa. Aí vem a dimensão do prazer que eu estava falando. O que dá prazer é o que encanta. Não encanta essa discussão para muitas pessoas. O que encanta é o entretenimento. Então, entre assistir isso aqui e assistir o Caldeirão do Hulk, a esse exato momento, o Caldeirão do Hulk é melhor, estou cansado, lá vou pensar. Né? Então, assim, o que a mídia está oferecendo, existe uma reflexão muito bacana que eu vi hoje de um francês, que veio estudar as músicas brasileiras. Um antropólogo francês veio estudar a música brasileira para mostrar a decadência do pensamento. Mais uma vez, nós brasileiros sendo modelo mais negativamente. Né?
Enquanto, por exemplo, na França ainda existe ainda uma cultura para a música, no Brasil você está perdendo completamente a cultura para a música. E esse antropólogo ainda falou mais, numa obra que eu estou tentando adquirir. A grande violência contra a mulher no Brasil advém das músicas que o funk faz, das músicas construídas na periferia, né? E que alimentam desde cedo a criança a tomar a mulher como objeto sexual. Né? E aí você tem hoje a mídia, a grande mídia é isso. Então, a mídia ela não vai construir nada. Eu fiz uma pesquisa ultimamente sobre as visualizações, né? E aí você tem a visualização de um indivíduo como, não vou dizer aqui o nome que está processo, de um indivíduo qualquer aí que atinge 1K em questão de 1 hora. Amanhã, talvez, essa live aqui não tenha 100 pessoas ou 200 pessoas que assistiram. Espero que tenha mais. Então, o que a mídia vai construir, Raimundo, o que a mídia vai construir é o que o capital quer. Ou seja, quando eu falava do negócio, o fascismo, ou proto-fascismo, como você bem coloca, e o capitalismo, eles trabalham em conjunto. Né? Eles trabalham numa dimensão muito, muito, muito interligada. E aí tem um pensador que diz assim, esqueci agora o nome, o problema da arte concerne também o problema das massas, tanto do ponto de vista do mercado e da produção de massa, quanto da própria estruturação do movimento de massa enquanto tal. Ora, se isso então a grande produção da massa, o que é? É a música, é o entretenimento do Instagram, é o entretenimento das lives. Então, essa grande produção de massa é aquilo que, do ponto de vista do mercado, concerne como elemento dado à grande outra parte de massa. Existe uma parte de massa consumidora e existe uma parte de massa fabricante do objeto a ser consumido. E essas duas massas que consomem e que produzem, elas trocam de lugar ao mesmo tempo. Aquela que produziu agora é consumidora. Então, o que você tem agora é isso, e o que, em qualquer lado que seja, o que está por trás disso é o capital, produzindo um conceito de arte, de entretenimento. Pelo menos, o próprio Adorno, na sua época, começa a criticar a própria música de Wagner. Música de Wagner é entretenimento. Ou seja, no momento que isso é entretenimento, e que a arte é o entretenimento, ela começa a ser produzida como reprodutibilidade técnica. E é a perda do sentido. E nessa reprodutibilidade técnica, não há mais pensamento. Então, o que eu produzo de arte, não tem pensamento. Eu posso produzir as aulas shows, as aulas de espetáculo. Ali não constrói nada. Ali é só espetáculo. Está todo mundo consumindo. Esses grandes pensadores que estão na mídia aí, eles fazem um desfavor. Eles fazem um desfavor ao esclarecimento. Professor, nesta questão que tange, né, dessa reprodução que está acontecendo, e principalmente sobre a questão da imagem, né, essa imagética na qual as pessoas vão seguindo esses ídolos que vão sendo construídos, né? E nessa sociedade de rebanho, ela vai muito de encontro a esse ídolo, né, que é forjado. Como você vê esses ídolos forjados hoje, que na realidade não tem o ideário, não tem propósito, e sim é o ídolo que surge num final de semana e logo na sequência ganha milhões de seguidores? Eles são justamente os produtos construídos, né? E é tão engraçado que esse produto construído, ele adentra no abismo dele mesmo, né? É por isso que você viu agora recentemente 12 artistas entrando em depressão aí, que chegaram ao auge de tudo e chegaram à conclusão de que não faz sentido nenhum isso ali tudo. Eles não têm, eles são consumo. Eles são indivíduos de consumo. Eles acham que são agentes, mas são objetos, são coisas. E quando eles chegam a essa consciência,
ele não chega à consciência disso, ele chega à consciência com a experiência do vazio. Ele se encontra com o vazio, como diz Raul Seixas, deveria estar contente porque tem um Corcel 76. Deveria estar contente, né? Mas não estou. Né? Meu amigo Giovanni, isso aí é o que na filosofia vocês chamam de a morte de Deus, anunciada pelo Nietzsche, né? Da modernidade. O vazio profundo da modernidade. Exatamente. Só que ele não tem consciência do que é esse vazio. Ele é como se ele visse o objeto, ele não entende, ele só sente. Essa é a diferença entre o intelectual e o tolo. Né? O tolo, vamos chegar à loucura. O Nietzsche poderia dizer, olha, eu cheguei à loucura, você também pode chegar. Então, se nós vamos chegar à loucura, então, de que me adianta? Adianta que eu entendo a minha loucura. E você não entende a sua loucura. Né? Não é que o intelectual não vai chegar a esse momento de espasmo, a esse momento de perda das forças, né? Como o Raimundo coloca, esse vazio da modernidade. Mas uma coisa é que eu tenho consciência disso. E sei quem é o sujeito que faz isso. Né? Então, esses famosos que chegam a esse momento, eles nem sabem. Aí entra um elemento funcional, que é o elemento do coach, das religiões. Então, esse indivíduo que foi sugado, coisificado, ele agora é um novo combustível a uma nova alienação. Vou te dar um exemplo bem claro para me passar a palavra rapidinho para o Raimundo. O coach, na verdade, ele é um indivíduo que ele pega justamente esse sujeito coisificado, anulado socialmente, só que ele começa a ser também esse coach, a ajuda que ele dá ali, na verdade, essa autoajuda, ela é uma dependência total desse indivíduo, e ele quer isto, porque é isso que vai fazer com que ele ganhe dinheiro, e tenha milhões de seguidores lá, como a gente sabe aí, as pessoas que têm milhões de seguidores atrás de autoajuda, que são cada coisa bizarras mesmo. Porém, esse indivíduo, coach, ele começa a ser sugado pela sua criatura. A criatura começa a depender dele, começa a depender. Por isso, na psicanálise, o Lacan dizia que chega um momento da clínica que o psicanalista deve largar o sujeito, porque ele vai estar viciado. Então, esse coach, ele começa a ser agora um objeto. Ele não é o senhor da relação, ele é o objeto da relação. Só que ele está em função do capital, ele está enricando, porque essas pessoas estão dando dinheiro para ele. Cada consulta, ele enricando. Só que ele está se tornando um objeto. Então, é isso que o capital faz. Ele anula, coisifica, e pega essa coisa e joga para fazer mercado em outras regiões. E aí cria o mercado, e o capital vai se fortalecendo. Isso é impressionante, isso. Aí, meu irmão, eu acrescentaria, em cima do que você está dizendo, né? Essa mudança do padrão de comunicação humana, que a gente chama de redes sociais, né? Que é o Facebook, tal, que tem, assim, longe de mim, ver só o que tem de negativo, né? Tanto é que aqui nós mesmos nos comunicando, a gente, né, pessoas sem um capital significativo, com o smartphone, a gente consegue fazer o que há 20 anos atrás só a Rede Globo ou um conglomerado como o SBT e a Bandeirantes faziam, né? Uma máquina de produção sofisticada e cara. Aí hoje a tecnologia nos deu de presente os smartphones, que tem tudo embutido, câmera, microfone e clientela, se você for capaz de conseguir e tal. Então, é uma Rede Globo em miniatura por R$ 1.500, né? É uma coisa que mudou o planeta Terra, né? Mas, e essa possibilidade de fazer com que os iguais, a gente diz que os opostos se atraem, mas é o contrário, né? São os iguais que se atraem. Assim, os fascistas, as pessoas que têm sentimentos de violência, né, vamos matar mesmo essa escória social, entre aspas, né, e tal. Essas pessoas estão
se reconhecendo no Facebook, no Instagram, não é no YouTube e etc. Então, assim, é a caixa, eu diria, meu irmão, que as redes sociais são a caixa de Pandora aberta no século XXI, né? Aí, assim, do mesmo jeito que nós nos comunicamos aqui entre nós e trocamos opiniões embasadas, você tem um palpiteiro de botequim que tem, às vezes, 100 mil seguidores ou mais, influenciando essas pessoas. Não é, meu irmão? Aí, assim, daí que vem essa força poderosa e assustadora, que eu arrisco a dar um nome chamar de protofascismo, né? Que se desdobra no Brasil. O Bolsonaro, ele foi simplesmente o surfista que surfou essa onda de ódio, né? Aí tem alguns autores que eu li na história, nas ciências humanas, né? Onde eu me vi forçado a buscar entender o que aconteceu com o Brasil, né? Aí, assim, para você entender o fascismo, não só da perspectiva do que aconteceu na Alemanha e na Itália. Aí, alguns desses autores explicam que, primeiro, o fascismo, por incrível que pareça, ele não tem uma teoria, como, por exemplo, tem o marxismo, né? Ou até o liberalismo, né? Se você for pegar os economistas da área do liberalismo, eles fornecem, né, desde o Adam Smith até o próprio Marx, né, fornecem um embasamento reunindo tudo isso é uma teoria do capital, do capitalismo. Mas no fascismo, não. Se você for estudar o Hitler ou o Mussolini, você vai ver que eles têm aspectos eles são uma concha de retalho complexa, que tem aspectos ali do totalitarismo de direita e até de esquerda. Tanto é que o Mussolini vem da esquerda e tudo mais e tal. Aí, assim, o fascismo, ele é o resultado de uma onda caótica de ódio, de ressentimentos e de frustrações. E aí, o sujeito que estiver naquele local adequadamente, que tenha ódio no coração, que tenha frustração no coração, que tenha ressentimento, ele consegue surfar nessa onda. Foi o caso do Bolsonaro, um idiota, né? O Bolsonaro é um sujeito limitado, limítrofe intelectualmente, mas alguém que catalisa o ódio das pessoas que, no Brasil, né, por conta do colapso do governo do PT, dessa luta de gladiadores, entre aspas, que aconteceu desde o governo Dilma, né, passando pelo impeachment, chegando no Temer e tudo mais, eu acho que houve um racha muito grande no Brasil entre as classes. Sabe, a classe média passou, a classe média que ela era muito plural, você tinha a grande força do PT dos anos 80 era da classe média, né, funcionalismo público e etc. Mas, assim, essa classe média, ela é a base do bolsonarismo. Eu estou em algumas comunidades bolsonaristas como estudioso, eu visto a minha pele de ovelha, entre aspas, e entro no Face, né? Aí eu vou lá tentar um pino, como estudioso. Aí eu vejo lá médicos, eu vejo lá advogados, eu vejo lá empresários, pessoas do curso superior, gente capaz, que acredita piamente nas falas do Bolsonaro. Então, para mim está claro que o fascismo não veio da ignorância, não é o ignorante, não é? É uma mágoa, segundo alguns dos teóricos que eu andei lendo, não lembro os nomes agora, que são alguns, né? Estou até com um livro aqui em mãos, que é esse livro aqui, Fascismos, Conceitos e Experiências. Tem vários artigos muito bons, que, de forma sucinta, vai direto ao ponto. Então, assim, o fascista, em geral, ele é alguém que se sente ameaçado. É como se, enquanto que uma revolução comunista vem para mudar a sociedade, né, o fascista é alguém que tenta reagir a uma mudança, é alguém que tenta se agarrar a mentiras de um passado. Ele não quer o futuro, ele não deseja o progresso. O Bolsonaro deseja os anos 50, os anos 60, né? O fascista olha para o passado, então é um ódio de classes, é uma
Aí você tem um colapso na modernidade, aí para concluir, meu irmão, vou passar a palavra para você, a gente tem na modernidade com essa descrença, né? A falta de valores da modernidade que o Bauman menciona, que o Nietzsche falava já, né, no século XIX. A modernidade, ela é o quê? A morte de Deus. Para o nosso ouvinte aí, quer dizer o quê? Que as pessoas que vivem hoje não têm um suporte psicológico que faz com que a gente tenha uma armadura psíquica para passar pela vida sem sofrer. O homem moderno, o homem de hoje, é angustiado pela morte que pode vir, pela doença, pelo medo do futuro, enquanto que o homem medieval, ele rezava o terço e ele acreditava que tinha anjos, anjos da guarda, São Francisco, Santo Antônio, o próprio Jesus, a Virgem Maria, todo mundo protegendo esses gigantes, protegendo ele. Hoje a gente que participa, que trabalha fora, que pede divórcio, o ódio, a ciência que mostra que o rei está nu, o ódio ao cientista, ao cara que fala que o desmatamento pode gerar um problema a nível mundial e tudo mais. Então, é um ataque contra a racionalidade, né, meu irmão? É isso. Eu me lembro da raiva que a esposa do Renato Aragão teve em encontrar no aeroporto os pobres. A ponto dela ir a público no Instagram e dizer que está muito incomodada com pobres viajando. Né? Ou seja, isso é típico mesmo. É isso mesmo que você está falando. Essa classe elite, ela ficou incomodada com a presença do pobre quando a política começou a também olhar para a distribuição de renda, a possibilitar que pessoas tivessem acesso a lugares que antes eram de uma elite, né? E essa elite começou a se incomodar. E isso começou no aeroporto. Não foi só ela, não. Muitas pessoas começaram. Muitos atores globais também começaram a se incomodar com a presença. Teve até uma atriz global que estava no voo da mesma empregada dela. E isso ali para ela foi a humilhação para ela, né? Meu irmão fala do Guedes, né, também, deixa muito evidente. Isso. Fala do Guedes também. É isso aí que você está colocando, é esse ódio mesmo. E tá aí as provas, né? A grande classe média, o que aquela classe média fala? Nós não temos mais empregadas. No governo do PT acabou empregado. Por quê? Porque o PT está dando 600... Ou seja, o PT está dando aquilo que tu pagava para a mulher, para tu ficar humilhando. Agora ela não precisa mais estar se humilhando a ti, limpando privada, limpando o chão que teu filho faz lá, aquelas necessidades e tudo mais. Né? Até porque ele não tem as necessidades que tu tem, de ter uma casa nova, um apartamento na praia, um carro novo todos os anos. Ele não tem essa necessidade que tu tem. Então isso incomodou muito a classe média, né? Que queria escravizar, que queria, porque na verdade a classe média ela não olha para a pessoa como proletariado, como trabalhador. Ela olha como alguém que vai ser ou vai reproduzir as funções de um escravo. Isso é a grande realidade hoje, especialmente a capitalista. Porque no momento que ele compra a sua mão de obra, ele compra também a sua consciência. Pois é, e aí a gente, muito mais do que perder a empregada, perder o faxineiro, a faxineira, perder o segurança, né? Ou o balconista, o vendedor sem direitos, trabalhistas sem férias, perder tudo isso, uma coisa que chocou a classe média, que empurrou a classe média para o protofascismo, para essa reação. O fascismo é uma reação. Não, ele está reagindo a uma mudança positiva, de inclusão. Né? Foi justamente, eu acho que uma das coisas que mais contundente foi aí quando a classe média viu seus filhos disputarem pelo sistema de cotas, cursos de excelência, como medicina, direito, engenharia, o ódio profundo que tem as madames, né, de 60 anos ou mais, quando viram o netinho delas, né, os parentes delas, né,
ficarem de fora do curso de engenharia, ou de medicina, ou de direito, e o filho da empregada entrar, cara, Foi. isso aí é o DNA do ódio do fascismo, ódio de classe, né? E a tentativa de sucatear a universidade pública é justamente isso. É mais uma forma, segundo Bourdieu, na perspectiva de Bourdieu, é de tirar justamente aquilo que seria do povo, né? A possibilidade do povo engajar em setores da economia, em setores das classes sociais, a partir da formação acadêmica. Então, eu sucateio a pública, agora eu deixo a particular porque ele não vai ter condição de pagar. Porque um curso é R$1.000, R$2.000 a mensalidade. Então, ele não vai ter acesso a profissões, ele não vai ter acesso ao mundo acadêmico. Então, aí é uma forma de reduzir ou de trazer de volta aquela classe que estava em ascensão a postos de trabalho, a locais de trabalho, trazendo de volta a escravidão. Trazendo de volta. Olha, o capital já faz isso com muitas pessoas formadas sem emprego, ou seja, a equação posto de emprego e pessoas procurando está uma disparidade muito grande. Eu tenho pouca oferta para muitas pessoas. Mas, além disso, eu ainda faço algo pior. Eu vou sucatear a universidade, que é a possibilidade dessas pessoas estarem aqui, e aí eu crio agora uma classe para voltar àquele regime, como você coloca aí, aquele regime do passado. É isso mesmo, o pensamento dessa classe é isso mesmo. E uma outra coisa que eu acho, assim, eu fico estarrecido e, ao mesmo tempo, curioso para compreender mais, estudar um pouco melhor, é esse fenômeno neopentecostal, sabe? Sim. Eles reescreveram o cristianismo de tal maneira que o cristianismo passou a autorizar a violência. Quebrou-se a ideia do perdão, da tolerância, não é? Da irmandade que era comum do catolicismo tradicional brasileiro, o catolicismo que eu digo de senso comum da população, né, tal. Essa ideia que prega o pacifismo, né, que prega a tolerância. Aí você tem figuras, que eu vou evitar até de citar nomes, que eu tenho medo, né, de complicações, mas que são magnatas da fé, que trouxeram um novo Deus com a mesma capa, né, do cristianismo, com o mesmo nome de Jesus, mas que é outra essência, que é outra coisa, e que fomenta a intolerância, o ódio, e o que é mais perigoso, meu irmão, que eu acho mais chocante e perigoso ainda, é que essas figuras que dominam multidões, né, de cima dessas máquinas, que são, ao mesmo tempo que são igrejas, são empresas, são conglomerados midiáticos, são tudo isso, e essa coisa está crescendo exponencialmente e tem uma fome de nos governar a todos, de ditar a moral, de dizer o que é certo, tal como era no passado, antes do advento da modernidade, do iluminismo, que separou a religião do Estado, e o mundo moderno conheceu a paz, graças a isso, o mundo ocidental, pelo menos, né, com essa separação entre igreja e Estado, o que é novo para nós aqui, porque é da fase da República de 89, mas que, na prática, a Igreja Católica continuou tendo poder e hegemonia, mas, aliás, influência junto ao Estado, mas ela não tinha poder político. Mas há um projeto político das igrejas neopentecostais, um projeto político que quer impor a sua visão de mundo, a sua moralidade, o que eles acham que é o correto, né? Impor a todos nós uma visão autoritária que busca figuras como esse chamado Messias, como eles mesmos chamam, né? E esses movimentos eles já estavam aí antes do Bolsonaro. Tanto é que eu estou fazendo uma pesquisa sobre o Bolsonaro com a intenção de fazer um livro sobre ele, né? Já está até bem encaminhado já. O Bolsonaro se batizou na Igreja Católica no Rio Jordão, por aquele pastor que foi preso, né, no Rio de Janeiro, que é um desses empresários da fé, até se foi candidato a presidente da República, eu não lembro o nome dele agora de memória, né?
E depois foi batizado pelo Edir Macedo em outro evento, outro culto, no Templo de Salomão, em São Paulo. Então, a conversão do Bolsonaro é anterior, aliás, desculpa, ao contrário, a conversão do Bolsonaro ao neopentecostalismo é recente. Quer dizer que os neopentecostais tinham um projeto de eleger um presidente, de dominar o Congresso, de dominar o STF. É um projeto quase que fazendo do Brasil uma teocracia cristã, como tem os países árabes, teocracias islâmicas. Então, eu temo muito pela sobrevivência das garantias legais, dos direitos humanos, da dignidade, da liberdade de pensamento, das liberdades em geral, liberdade sexual, liberdade de ir e vir, e todas essas liberdades. Com o crescimento das igrejas, se elas não forem domesticadas pelas leis do Estado democrático, se elas não forem domesticadas pelas regras da nossa Constituição. Iniciar mais cedo, né, Giovanni? Na próxima semana, para dar mais avançar nas nossas falas. Então, as suas considerações finais, professores. Olha, você sabe disso, Marcos, e vai legitimar isso. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Raimundo. Minha esposa está aqui, ela sabe. Ele é uma das pessoas que eu sempre tive admiração por ele, pelo posicionamento dele. Antes mesmo dele ser professor, já como estudante de história, era uma pessoa que... nós não somos... a diferença do Raimundo, para mim, não é muito grande, mas eu cresci perto dele, ali na Doutor Araújo, né, quase que vizinho de rua, e sempre foi uma pessoa ali que eu via, sabe, desde muito jovem, uma pessoa que sempre teve um pensamento determinado. Então, ele é uma pessoa, para mim, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Para mim foi um prazer nesse programa estar contigo, nesse momento aqui dessa live estar contigo, porque eu acho que você tem uma contribuição como professor na cidade do Ipu muito grande, não só você, mas os outros que compõem o grupo, né? Então foi muito prazeroso estar aqui contigo, conversando essas coisas, né? E dizer, Marquinhos, que são esses programas como o seu que haja mais para que a gente possa equalizar, né, mediante tanto besterol produzimos esses programas. Eu nem faço questão de fazer um discurso muito, porque não é produzir academia para academia, a gente tem que produzir mais para o povo, para quem está aí assistindo o Caldeirão do Hulk. Tem que trazer sempre um discurso mais acessível, trazer um discurso que possa estar à altura do entendimento, né? Então, obrigado pelo convite e obrigado também já pelo convite do próximo programa. Seu engajamento, meu irmão, você também é um ser humano extraordinário, né? Um guerreiro que fugiu acordou na matriz, né? Fugiu da alienação do nosso meio social, tanta sedução, né, de tantas coisas, né? Desde do futebol ao vício do álcool, né? Enfim, o que não falta são condições de alienar um jovem, né? Para desviá-lo do caminho do estudo, do crescimento, assim. Eu acho que a minha contribuição com você, para eu ser mais velho um pouco, e você depositou em mim coisas que eu nem era, né? Eu acho que eu fiz isso também com o professor Ramos Pontes. O ser humano precisa de ter exemplos, né? Para quando ele é na infância, para ele buscar esse horizonte, para acordar dentro da Matrix, né? Como diz aquele filme que eu acho muito bom. É isso aí, eu agradeço quem nos deu atenção e na próxima semana a gente continua dialogando, meu irmão.